O senhor é um cidadão que já subiu em carro de som na esplanada dos ministérios para gritar contra a corrupção, confere? Confere. O senhor é o mesmo cidadão que vai ter a cara de pau de chegar nessa CPI e dizer que a mensagem que o senhor mandou e que está documentada e periciada, na qual o senhor diz que tem contato político, especificamente indicando um senador da República, que seria o responsável por desatar o nó dessa contratação tão discutida aqui de vacinas. E o senhor não vai indicar esse nome? Eu não tenho nada a ver com vacina, senhor senador. Essa conversa era relativa a quê? Quem era o senador Não, que o senhor referia? esse aí é o contrato de kit Covid e teste Covid. É o contrato de teste Quem Covid. era o senador? Não me recordo, não conheço nenhum senador. São só 81. Agora eu faço questão de registrar agora. Abertura do nosso trabalho, senador Omar Aziz. O senhor não devia estar em cima de caminhão coisa nenhuma. O senhor não tem autoridade moral para isso. É mais um oportunista. É mais um oportunista. Era daqueles movimentos nessa zona rua. cinzenta que nós temos aqui Era em isso. Brasília. Uma zona cinzenta de interação entre lobistas, que essa é a sua profissão, autoridades que se deixam corromper e maus políticos. O senhor está passando vergonha em rede nacional por sua culpa, não é pela minha fala. Porque o senhor participou de negociatas e não tem agora aqui a coragem de dizer os nomes dos envolvidos. Lobistas, autoridades que se deixam corromper e maus políticos. Essa é a zona cinzenta de Brasília, conforme ali o confronto do senador Alessandro Vieira, que faz muito bem em contrastar a retórica com a prática, que é o que eu faço diariamente aqui no Salve Salve Band News. E as pessoas precisam, no Brasil, focar nas ações das autoridades públicas e daqueles que estão no seu entorno em busca de poder, de dinheiro, de visibilidade, de audiência. Eles espalham narrativas, bravatas, propaganda e têm todas as suas claques respectivas para enaltecer os seus trabalhos. E, no entanto, as atitudes elas são contrárias. Então o sujeito está num dia, num carro de som, supostamente combatendo a corrupção no Brasil e tal, posando lá de quem tem altos valores morais. E depois está lá numa conversa de WhatsApp em que fala que tinha um senador que o ajudaria a desatar nós no Ministério da Saúde sobre a licitação de testes rápidos. Mas, em vez de dizer o nome do senador, ele fala, não me recordo. Deu para sentir firmeza, Fábio França, no não me recordo? Você não lembraria se você estivesse falando de um senador que desataria nós num contrato público com o Ministério da Saúde do governo federal? Ah, não, me esqueci. Quer dizer, o sujeito tem ali um senador que poderia facilitar uma negociação e ele não quer dizer o nome, declinar o nome, né, como eles falam ali no jargão. Então, ele foi devidamente confrontado pelo senador Alessandro Vieira, que, aliás, já é pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania, depois da aprovação lá na comitiva do partido, na comissão, né, do partido. Então, o Marconi é mais um desses lobistas que atuam nas sombras do poder para juntar os lados e conseguir alguma coisa nisso tudo. E é bom sempre lembrar, contextualizar do que a gente está falando aqui, o contrato da Covaxin, que é um escândalo. E ontem eu estava falando do pagamento antecipado, porque vocês lembram, é governo federal, por meio do Ministério da Saúde, lá com o laboratório indiano Bharat Biotech, e tendo uma intermediária, que é a Precisa Medicamentos, já com uma história suja, com um empresário com histórico de investigações, com aquele outro caso envolvendo a Global, que no fundo é a mesma empresa com outro nome no governo passado, tudo relacionado ao Ricardo Barros, enfim, essa negociação poderia render o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, que são mais de 200 milhões de reais, lá em Singapura, paraíso fiscal, mas o contrato completo, como bem citou o nosso repórter João Pedro em Brasília, é de mais de R$1 bilhão. Era isso que estava sendo negociado. E, felizmente, a CPI da pandemia lançou luz sobre todo esse caso, levou ao cancelamento do contrato e à não consumação do pagamento, eventualmente destinado a políticos, a lobistas, a todo mundo que ia levar o que eles chamam de comissionamento, né? Que já foi chamado de pichuleco, de acarajé, de pão de queijo. No Brasil tem um monte de eufemismo para propina, e é isso que parece, pelo menos de acordo com o que os senadores acreditam, que poderia rolar ali no contrato da Covaxin. Então, que bom que se lançou luz sobre isso, e que bom que essas pessoas envolvidas estão sendo devidamente confrontadas, e é claro que elas têm de ser
ainda mais investigados, porque a CPI está próximo de acabar. Mas vai haver todo o relatório aí a ser encaminhado para as autoridades, e os senadores estão vendo qual é o melhor caminho, porque é óbvio que o Jair Bolsonaro ele tem os caminhos bloqueados para não ser atingido. Tem o PGR dele, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que engaveta tudo, quando abre a apuração preliminar para posar de independente. Não, nós abrimos, né? Muitas apurações preliminares que não dão em nada. Ele deixa cozinhar, depois acaba pedindo arquivamento. E na Câmara dos Deputados tem o Arthur Lira, que está lá, feliz da vida com tantos cargos e emendas e tal, posando de moderador. Não, nós precisamos de um momento de paz e estabilidade e tal. Então você tem uma dificuldade aí de avançar nas investigações sobre o governo diretamente. Agora, esses personagens secundários, vários poderão ser alvejados. E aí a gente, falando no relatório final, chega agora para comentar o parecer jurídico que torna o relatório evidentemente mais robusto. E é fundamental que haja esse parecer jurídico, muito bem feito, pelo Miguel Reale Júnior e outros. E eu estava aqui pouco antes de entrar no estúdio, lendo uma parte que fala de tudo que Jair Bolsonaro fez, de falta de cuidados sanitários, de inflamar a população para fazer as atitudes erradas, né, durante a pandemia. E aí, depois de listar aquilo tudo, a campanha contra a máscara, pró-aglomeração, dando mau exemplo, fala assim: por fim, conspirando contra as vacinas, seja ao não adquiri-las, seja instalando no espírito da população desconfiança acerca de sua eficácia e mesmo sugerindo serem prejudiciais. Olha, isso aí que está lá nesse parecer jurídico continua sendo feito até hoje pela claque bolsonarista, que está aí de microfone, que tem programa nas emissoras governistas. O pessoal continua fazendo campanha anti-vacina. Enquanto se você analisa os gráficos no Brasil, em outros países, quanto mais avança a imunização em massa, mais cai o número de intubações, de óbitos. E mesmo assim eles continuam fazendo campanha anti-vacina. É impressionante. As pessoas me mandam links, me mandam vídeos, me mandam imagens, tudo aquilo que é difícil de assistir porque as pessoas não falam coisa com coisa, né? E falam aquelas coisas das trevas, com base em nada, com base no bafafá, no mimimi. Eles continuam fazendo isso. E está, obviamente, devidamente apontado como tendo sido originado por parte do presidente da República, né? Que tem as suas atitudes e as suas falas macaqueadas, emuladas por toda a sua claque. E aí, para além de tudo isso que a gente já conhece, que envolve aquela indiferença aos mais de 80 e-mails da Pfizer, o achincalhe ao Instituto Butantan, a Coronavac, todo o atraso federal na vacinação que resultou em mortes, milhares de mortes. Você tem ainda no capítulo 1 os advogados detalhando a crise de oxigênio em Manaus como caso exemplar do direito à vida. No segundo capítulo, os crimes contra a saúde pública, quer dizer, crime de pandemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo. No terceiro capítulo, os crimes contra a paz pública, em especial de incitação ao crime. O quarto capítulo, os crimes contra a administração pública. Tem ali os casos envolvendo aquelas tratativas em torno da compra de vacinas por meio de intermediários, essas que estão sendo devidamente apuradas pela CPI da pandemia, inclusive na sessão de hoje, né, que envolveu a Covaxin, e tem as outras, a AstraZeneca, que teve como intermediária a Davat, e a Coronavac também teve uma tentativa paralela ali com uma intermediária que é a World Brands, sendo que o Instituto Butantan era o responsável pela Coronavac no Brasil. Repito, além da Covaxin, que teve como intermediária a Precisa Medicamentos. E você tem ali também esmiuçado casos de corrupção que ainda estão sendo devidamente investigados. Então, é um parecer que torna mais robusto o relatório final da CPI da pandemia. E as pessoas precisam pensar em princípios nesse país, né, que está tomado por polarizações e por idolatria de político. E a questão é a seguinte: eu tenho por princípio que a autoridade pública, seja ela qual for, na esfera federal, estadual, municipal, que boicote a vacinação durante um momento de crise sanitária em que
está sendo propagado no país um vírus potencialmente letal, a autoridade pública que boicota isso, eu vou criticar. E ela precisa ser responsabilizada e punida. Podemos discutir o grau de responsabilização e punição. Agora, que isso passe impune, que o sujeito possa ser negacionista durante tanto tempo, a ponto de ser negacionista não apenas do discurso, mas de boicotar deliberadamente aquele caminho da salvação de vidas, da conservação da vida humana, que ele possa continuar impune, não dá, independentemente de quem seja, não interessa se é o Jair Bolsonaro, se é um outro político que seja do PT, do MDB, do PSDB, do Centrão, é uma questão de princípio. Mas se perdeu no Brasil a noção de princípio, de valor moral. Aquilo que você repudia independentemente da pessoa que faça. Quando você pertence à tribo, quando você faz parte de um duelo tribal, da guerra tribal, não existe isso de princípio. Porque se os adversários fazem, tá errado. Se o político daquela tribo faz, então tá certo, é louvável até. É por um motivo maior e tal, ou no máximo, é uma coisinha nada e tal, esses pessimistas. Ou eles tentam criar uma outra realidade onde aquilo tudo, no fundo, foi mais importante. É assim no Brasil. As pessoas não têm um princípio geral que se aplique a qualquer pessoa. Então, ontem nós falamos aqui de rachadinho. O TSE decidiu que é corrupção, é ladroagem de dinheiro público, dinheiro do povo, honesto, trabalhador, em gabinete. A mim não interessa quem é que incorre nesse crime. Se é presidente, filho de presidente, se é deputado estadual, se é não sei... Todos têm de ser responsabilizados e punidos. Agora, você tem claques dos grupos políticos que estão aí interessados em proteger os seus. Aliás, outro dia me fizeram uma pergunta, vou até tentar buscar aqui, mas se eu não encontrar, eu lembro de cabeça no meu Instagram Stories, que foi uma pergunta excelente a respeito do seguinte: por que no Brasil se polariza tanto entre grupos políticos e tal, em vez de se polarizar o certo e o errado? E eu respondi, porque de um lado, há propagandistas a serviço de grupos políticos para associar o certo ao apoio deles e o errado a qualquer crítica ou mesmo informação negativa sobre eles. E do outro, há uma parte significativa do povo sem a formação cognitiva e moral necessária para dissociar esses conceitos dos grupos políticos e colocar na hierarquia de valores a moralidade acima do culto à personalidade ou ao partido. E não só a moralidade, outras questões de princípio também. Mas quando você tem uma fidelidade irrestrita ao líder, ao partido, etc., tudo isso se esquece, não se dissocia, se corrompe. E, lamentavelmente, é isso que a gente tem visto por aí, muita massa de manobra caindo no jogo dessas claques, desses grupos, sem fazer o autoexame, sem trazer para si aquela verdade incômoda, que, diferente da mentira reconfortante, faz crescer o caráter, faz crescer a maturidade do indivíduo. Isso está se perdendo no debate público brasileiro, lamentavelmente.